Olá, minha irmã, olá, meu irmão, graça e paz. Nós estamos nos aproximando do encerramento da nossa campanha de jejum e oração e hoje eu quero falar com você sobre a vitória sobre a morte. E essas duas palavras, vitória e morte, elas me fazem pensar em dois sentimentos bem diferentes, bem opostos entre si: alegria e tristeza. Falar de morte, receber a notícia da morte de alguém, por exemplo, é algo que traz tristeza ao nosso coração. Mas falar de vitória, ou receber a notícia da vitória de alguém, isso é algo que alegra o nosso coração, não é mesmo? E quando a gente pensa nesse tempo que nós estamos vivendo, a Semana Santa, as narrativas dos evangelhos aqui contando como foi a morte, a crucificação de Jesus, todo aquele sofrimento e depois a sua ressurreição. É interessante como esses dois sentimentos estão bem presentes, né? Tristeza e alegria. Quando a gente vê, quando a gente lê, né, na Bíblia, como foi todo o sofrimento de Jesus, toda a humilhação que ele passou, todas aquelas cenas tão cruéis, isso traz tristeza ao nosso coração, não é mesmo? Eu não sei se você já pensou, se você estivesse lá presente, ali vendo aquilo, como é que você se sentiria? Certamente haveria muita tristeza no nosso coração, não é mesmo? Mas quando a gente pensa no que a morte de Jesus representa, o que ela significa, isso traz alegria ao nosso coração. Saber que foi a morte de Jesus, através da morte de Jesus, é que nós recebemos a redenção, a salvação. Foi porque ele deu a vida dele por nós que nós hoje temos a salvação. Isso alegra o nosso coração, não é mesmo? Um pouquinho antes de ser preso, Jesus ele teve uma conversa ali com os discípulos, ele falou várias coisas. E ele, quando ele estava falando ali sobre a sua partida, falando da sua morte mesmo, os discípulos não estavam compreendendo muito bem aquelas palavras de Jesus. Mas havia um clima de muita tristeza, muita tristeza. E Jesus então diz para eles, lá em João 16, 22, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Essa palavra de Jesus se cumpriu naquela manhã de domingo, quando ele ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo procurando o corpo de Jesus, mas quando encontraram com Jesus vivo, ressuscitado, elas ouviram essa palavra de Jesus, salve, que significa alegrai-vos, alegrai-vos. E cheias de alegria foram contar a boa notícia, Jesus está vivo. A vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Mas foi porque ele morreu naquela cruz que nós também recebemos a vitória sobre a morte. Meu irmão e minha irmã, que no seu tempo de oração, de comunhão com Deus, você possa se alegrar, você possa bendizer ao Senhor, possa louvá-lo, exaltá-lo, porque através da morte de Cristo na cruz, embora isso tenha trazido tanto sofrimento, tanta dor, mas foi porque ele morreu, deu a vida dele naquela cruz, que hoje nós temos a salvação, a vida eterna. E que você possa buscar o Senhor em oração para que nenhuma circunstância que a gente viver, nenhuma circunstância difícil que você enfrentar, nenhuma situação, por mais angustiante que seja, que nada possa tirar essa alegria, a alegria da salvação do seu coração. Que nenhuma notícia, por mais difícil que seja, possa roubar a alegria da salvação do seu coração. Essa alegria, a alegria da salvação, ela vai com a gente para toda a eternidade. É eterna. Vamos viver a eternidade com ela, porque Jesus venceu a morte. Deus abençoe a sua vida.